Bom dia, tudo em ordem? Bom, pessoal, hoje a gente vai voltando aqui com vocês. A gente está trazendo um assunto, todos os assuntos relacionados a empresas familiares. E hoje a gente vai retomando aqui com o tema equity e eventos de liquidez, que normalmente não são tratados com habitualidade, né, pelo menos no âmbito das empresas familiares, né, as empresas que estão começando. Porém, embora não seja tratado com Consegui! habitualidade, é um tema de extrema relevância. Tudo bem, Raquel? Vamos lá agora? Agora acho que vamos. Vamos lá, agora melhorou. Então, bom dia para o pessoal que está chegando, bom dia para a Raquel, bom dia para todos nós. Bom E dia a hoje o assunto que a todos. gente se propõe a falar é sobre equity e eventos de liquidez. Será que é um termo muito difícil de a gente entender? Acho que não, desde que a gente se propõe aqui a tratar o assunto de uma maneira assim bem, né, bem simples, sem muito rebuscamento, não é, Raquel? Vamos, sem É, juridiquês, e mostrar que todas essas estruturas que parecem ser mais aplicáveis a grandes empresas, a multinacionais, enfim, elas podem ajudar muito o pequeno e o médio empreendedor, né? Aquelas pequenas e médias empresas que estão almejando aí um crescimento, até estão trancando em algumas situações, né, que poderiam ser resolvidas se a gente olhasse para elas como se fossem, porque elas são empresas que fazem muita diferença, né, na economia. Então, olhar para essas pequenas estruturas, enxergando todos os seus potenciais aí, semelhantes ao de uma grande empresa, né? muito bom. Então vamos começar a desmistificar esse nome, né? Embora seja uma palavra em inglês, né? Equity, mostrar que é algo muito simples, tá? Não tem nada de complexo nesses conceitos, não. Então, a gente poderia dizer o seguinte: vamos começar, né, Raquel? Vamos começar do começo, imaginando aqui que a gente está montando uma empresa nesse momento e a gente tem a primeira preocupação, né, que a gente deve atender, que é o capital que a gente vai usar no nosso negócio. Então, é sabido que qualquer negócio que a gente começa, a gente precisa de capital. E esse capital, ele pode ser capital de terceiros, eu vou no mercado, vou num banco e pego um empréstimo. E esse formato se chama dívida. Eu estou contraindo uma dívida e meu negócio prosperando ou não, eu tendo um resultado positivo ou não, eu tenho que devolver esse dinheiro para o banco. Trata-se de um empréstimo. Com o Eu juro tenho que devolver. estabelecido por ele. Exatamente. Então, além do valor principal, né, que eu tomo, que eu pego emprestado, eu tenho que devolver também, eu tenho que remunerar o banco por esse empréstimo, que são os juros, dentro do prazo que foi combinado. E eu tenho também uma outra alternativa, que é buscar esse capital de investidores. Eu mesmo posso ser um investidor do meu negócio e, eventualmente, outros, né, que são os sócios, né, outros sócios que também vão investir no negócio. Mas, Raquel, fazendo um bate-bola aí, né? O que a gente poderia dizer para o pessoal? Qual que é a diferença quando eu pego um empréstimo no banco e quando eu quando eu me associo a outros investidores, outros empresários para poder empreender junto comigo? É, quando a gente vê aí alguns exemplos, né, de pessoas que pegam empréstimos, a gente vê assim o risco que corre, porque para pegar um empréstimo tem que dar uma garantia, né? Geralmente dá a própria casa em garantia, né? Ou coloca um fiador, que geralmente é o pai, a mãe, um familiar próximo. Então, assim, um empréstimo ele envolve questões de fora do negócio, né? Você vai ter que pagar ele independente do teu negócio dar certo, não dar certo, dar lucro, não dar lucro, demorar para dar lucro ou não demorar para dar lucro. Aquele empréstimo ele vai ter que ser pago naqueles prazos estabelecidos. Então, é uma ação de risco diferente dentro de uma empresa, porque
ele não está, ele vai fazer parte do teu negócio, mas ele não está vinculado ao teu crescimento, ao teu faturamento, né? Ele é uma coisa, apesar de entrar para dentro da empresa, ele é uma coisa desvinculada com aquela, com o teu desenvolvimento do negócio. Já quando a gente vai pegar um capital próprio, que a gente chama que é de um dos sócios, dos sócios, a gente vai entrar, que daí vai ser a nossa explicação daqui para frente, a gente vai entrar numa estrutura de que aquele capital ele vai retornar para o investidor de acordo com o crescimento do negócio ou não, de acordo com a velocidade que o negócio crescer, faturar, lucrar, enfim. Quando esse investimento, esse investimento diferente da dívida, né, do empréstimo que você faz, ele vai estar completamente vinculado ao desenvolvimento da tua empresa, aquela administração. E aí que vem, né, tudo que a gente já falou nas lives de sexta-feira. Toda administração profissional, ela vai aí ser útil para que esse investidor invista e para que esse investidor tenha lucro, porque, né, é essa a ideia, né, de ter um retorno. Então, essa basicamente seria a diferença entre essas duas formas de levantar o capital. Exatamente. Quando o investidor ele bate o olho no negócio, ele se interessa, é porque ele consegue enxergar dentro do negócio uma oportunidade dele ter um retorno do investimento dele superior àquele que o mercado em geral proporciona. Eu poderia, por exemplo, deixar o meu dinheiro numa aplicação de renda fixa, com um risco operacional muito menor, um risco financeiro muito menor. Mas por que que eu entro nessa jornada e acabo investindo numa empresa como sócio? É porque eu almejo ter um retorno superior àquele que eu teria aplicando numa renda fixa, por exemplo. Ou no mercado acionário. Correndo o risco do negócio, né? Que todo negócio Sim. vai ter risco, não tem como você dizer que o teu negócio não vai ter risco. E esse é um dos erros, às vezes, e que faz ir para o empréstimo em vez de procurar um investidor, é justamente não analisar o seu negócio como ele deve ser profissionalmente analisado e encarar a realidade de poder ou não assumir certos riscos ou viabilizar ou não um investidor aplicar, né, naquele setor. Exatamente. Agora, para esse investidor, Raquel, se interessar pelo nosso negócio, a gente precisa criar algumas coisas, não é verdade? Então, hoje, a gente vai se dedicar em 5 passos, né, que a gente montou aqui, não é, Raquel? Quais são os 5 passos para a gente desenvolver no nosso negócio aquela visão de equity, tá? Para que a gente tenha, ao final, o tão almejado evento de liquidez. Então, vamos começar com o primeiro item? O primeiro item que a gente anotou aqui é, dentro do nosso negócio, a gente tem que ter muito bem definido como que a gente vai gerar caixa. O que é gerar caixa? É faturar. A empresa vai faturar com o quê? Exato. Então, a gente em qual setor definir, ela vai atuar. onde ela vai atuar, qual é o público-alvo dela, quais são os produtos ou serviços que ela se propõe a vender ou prestar, né, no caso de serviços. Isso tem que estar muito bem equacionado e não pode estar solto, não é, Raquel? Porque imagine, por exemplo, uma empresa, você estava até me dizendo, né, que tem alguns exemplos, né, para trazer nessa linha. Agora, imagine uma empresa que não sabe exatamente qual que é o papel dela dentro da sociedade. Aí fica difícil, né? Como é que ela vai atender alguém se ela não sabe a quem, né? E vem desde daquela ideia, né? Se você está empreendendo exclusivamente para ter dinheiro, você não vai conseguir montar um modelo que realmente consiga ser visto a longo prazo, né? Você tem que fazer uma diferença, você tem que resolver problemas e criar uma estrutura para solucionar esses problemas, porque fornecer produtos e serviços não é nada mais do que resolver problemas de outras pessoas, né? Então, primeiramente, empreender exclusivamente pelo dinheiro e não pensar numa estrutura que faça diferença na vida dos outros, a tua empresa ela não vai conseguir ser vista a longo prazo, né? Para começar. Então, e aí quando você decide em que setor você vai empreender, você tem que ter o seu diferencial, que é esse modelo de negócio que você vai estruturar, né? O seu diferencial dentro daquele setor que vai resolver questões dos seus clientes, né? E aí você vai conseguir ser visto a longo prazo.
E nesse modelo, você tem que realmente assumir uma identidade, né? E que é o modelo de negócio, é assumir uma identidade. Por exemplo, eu vou vender roupa, tá? Mas eu vou vender roupa masculina, feminina, infantil, esportiva, social, casual, de festa. Tá, ou você vai virar uma loja de departamento, que aí é uma outra questão, né? Ou você vai precisar especificar. Aí eu tenho vários exemplos nesse setor. Eu começo com um modelo, mas aí eu vejo que o meu vizinho que vende outro modelo, outro tipo daquele mesmo produto, ele tá conseguindo vender também. Então eu incluo no meu. E aí você vira uma fantasia ali na frente, né? O consumidor, ele te olha e ele não sabe exatamente. Mas se você não é especialista no que eu estou procurando, eu vou procurar alguém que seja especialista, que tenha mais variedade daquilo que eu quero, né? Então, esse modelo de negócio é uma questão que você tem que tomar uma decisão. E quando toma decisão, você abre mão de outras coisas, né? Mas é para realmente construir a tua identidade e teu modelo de negócio. Exatamente. Então, dentro desse fator, né, geração de caixa, a gente gera caixa vendendo produtos ou prestando serviços. Então, a primeira necessidade que se tem é estabelecer exatamente quais são os meus produtos, tá? Quais são os meus serviços e para qual tipo de pessoa que, como você mesma disse, né? Quais os tipos de problemas que os meus produtos ou serviços resolvem. E aí eu vou conseguir mapear um público consumidor, digamos assim, a minha audiência, né, os meus clientes, pessoas em potenciais que realmente precisam dos meus produtos. E aí você tem as primeiras peças do quebra-cabeça assim encaixados, que é o enquadramento do seu produto ou do seu serviço, atendendo necessidades de pessoas específicas, né? Ou pessoas físicas ou jurídicas, enfim, você conseguir delimitar o público que vai atender o seu produto. Então, fechou ali, você tem o primeiro item, que é a geração de caixa. Toda empresa precisa gerar caixa. Isso, embora seja óbvio, né? Mas às vezes a gente tem que reforçar o óbvio. Porque empresas que não vendem, elas não sobrevivem. Por isso que a figura do vendedor, ela é fundamental, porque sem vendas a engrenagem não roda. Então precisa vender, tá? Então, vai aqui a nossa primeira observação, né? Normalmente é raro você encontrar pessoas que falam, eu gosto de venda, né? Normalmente as pessoas não gostam de venda. Então, primeiro paradigma, né? A gente tem que olhar com certa cautela esse sentimento em relação à venda e ao vendedor, porque é através das vendas que você consegue fazer com que toda empresa tem que vender, porque senão a engrenagem não roda. E aí, assim, essa questão de venda, só fazendo esse parêntese, né? Nós nos vendemos a todo momento. Nós nos vendemos como mães e pais, como nós nos vendemos como filhos, nós nos vendemos como esposos, esposas, maridos, né? Então, a venda é a questão, assim, de convencer a outra pessoa daquilo que você está dando valor. Então, se você dá valor ao teu produto, ao teu serviço, você convence a outra pessoa que aquilo ali tem valor também, né? E que vai fazer diferença na vida dela. Então, venda é isso, a base da venda, né? Enfim. Então, o empreendedor que tem esse mito, né, de que a venda é uma coisa que pode ficar à margem, né? Por mais que não seja uma venda direta, que às vezes o negócio ele implementa outras questões, mas a venda, ela vai acontecer em algum momento, né? Então, empreender é vender. É. E vender é empreender, é isso mesmo. Então, o item 1, né, a geração de caixa, acho que está claro. Todo negócio precisa gerar caixa, né, para sua subsistência. E o item 2 que também está ligado, né, a geração de caixa, é a formatação do modelo de negócio. Então, eu preciso definir, a gente já falou disso um pouquinho, né? Eu preciso definir exatamente quais são os meus produtos, tá? Quando o negócio está muito solto, é incrível, né? Que você percebe que a empresa ela não tem muitos produtos assim prontos, né? Sabe aquela coisa de você querer assim, fica um vácuo, né?
aquela empresa que quer ouvir muito o cliente, mas a empresa ela não sabe exatamente quais são os seus produtos. Então ela Ela dá fica tiro para todo esperando lado. muito para ver aonde ela vai poder atuar e ter lucro. Mas esse de Exatamente. esperar, você não se constrói, né? Não Primeiro se você se constrói. constrói. E isso fica muito evidente, né? Quando você conversa com o cliente ele não sente aquela segurança necessária para que ele possa efetivamente te contratar. Ele não sente aquela segurança de que o seu produto ou o seu serviço vai poder atendê-lo bem. Isso é um risco grande, sabe? Eu percebo, eu vejo muito isso. Empresas que não estão realmente definidas naquilo que elas querem, naquilo que elas se propõem. Então, a empresa ela tem que ter muito bem definido isso, né? Que ramo que ela vai atuar, que tipo de produto que ela vai ter ou tem, que serviço que ela vai prestar. Isso é válido também para nós advogados, né? Para o profissional liberal, os Eu contadores, ia né? dar esse exemplo de que é o que a gente vê, né? A gente fica com. E é um medo nosso mesmo, né? A gente fica com tanto medo de definir porque a gente sabe todas as oportunidades que a gente tem. Por exemplo, nós nos definimos, nós nos propomos a tratar de direito empresarial, né? Tá, e se aparecer um inventário? E se aparecer divórcio? E se aparecer uma questão previdenciária que dê para fazer diversas ações, né, que se multiplicam? Aí, vou atuar em direito empresarial, eu estou atuando pela empresa. Mas e as reclamações trabalhistas dos empregados, né? Não vamos atuar nelas, elas também são lucrativas, né? Todas as áreas são lucrativas. E aí a gente vai abrir mão, e aí vem aquela questão, né? Boas parcerias, porque na verdade o que a gente acaba construindo são boas parcerias, né? Porque os clientes vêm até a gente. É advogado, vou procurar um advogado, né? Não está estampado aqui, né? Não está na carteira da OAB que nós somos empresariais. E aí a gente faz boas parcerias. Então, talvez essa seja uma sugestão nessa dúvida cruel que talvez alguns empreendedores estejam tendo, né, de definir o seu modelo de negócio, é construir parcerias, que se você tiver que, na sua decisão, abrir mão de alguma coisa, você pode fazer parceria para dar vazão a alguma situação que você tenha, né? Muito bom, é isso mesmo. E é algo que a gente costumeiramente faz, porque aquele que quer fazer tudo não faz nada certo, né? É, Não faz nada direito, né? é. Isso é importante. E, bom, falamos da geração de caixa, da formatação do negócio, e o terceiro ponto são os controles financeiros. Os controles financeiros. É muito comum a gente se deparar, né, com empreendedores que às vezes têm facilidade de gerar caixa, mas tem muita dificuldade em fazer o controle financeiro daquilo que entra e aquilo que sai. Uma empresa bem administrada, do ponto de vista financeiro, ela já ela consegue evitar uma série de dores de cabeça. A começar que hoje, todo o sistema, né, de controle está tudo integrado. Então, hoje, Receita Federal ela está integrada, sabe, com o INSS, que está integrado com a junta comercial, que está integrado com os cartórios. As operações financeiras, elas se comunicam, né? Elas se comunicam. Hoje a gente tem, assim, inúmeras maneiras, tá? Inúmeras maneiras de você fazer esse controle. Então, basicamente, a primeira preocupação que se deve ter é com um controle muito simples, que a gente até brinca, né? Aqui na região sudeste a gente brinca, né? Fala que é a contabilidade do português, né? De padaria. É muito difícil você ver uma padaria de português quebrar. Por quê? Porque o português aqui da região, não sei se é aí no sul também, né? O português é aquele que fica com a caneta aqui, ó. Né? Ah, A sim. Fabiana tá dizendo que ficava, né? Bom, na minha época ele ficava com a caneta aqui, assim, né? É aquele que põe tudo no papel. Hoje ele fica só no aplicativo, Hoje né? ele fica no aplicativo, mas na época ele colocava tudo no papel, tudo que entra, tudo que sai, ele fazia ali o fluxo de caixa dele diário, tá? E a gente aprende que quando você administra uma empresa com fluxo de caixa, você tem pelo menos uma garantia. Quebrar você não quebra, tá? Porque você tem exatamente o controle diário do que está acontecendo. E Isso aí é esse muito bom. controle diário ele evita
você viver, eu brinco, né? Viver em Nárnia, né? Porque eu digo que às vezes a administração de uma empresa, o administrador ele está em Nárnia, ele está lá num mundo ideal, porque não tem noção da realidade do que está acontecendo. E o fluxo de caixa é isso, é te manter na realidade da tua empresa. Porque Exatamente. e ontem eu falei um pouco disso, né? O pequeno empreendedor ele é tão identificado com o negócio, mas ele não percebe que o fluxo de dinheiro que vai ter na conta da empresa é muito maior do que o fluxo que ele já teve na conta pessoal, né? E aí, quando vê aquele valor todo lá e não É uma entende sensação, que né? 95% daquilo vai ser o teu custo, vai ser o pagamento das tuas obrigações, né? Justamente por não ter o fluxo de caixa. Porque aí tu não tá enxergando, tu tá só enxergando a entrada do dinheiro, você não tá enxergando a saída do dinheiro, né? E aí é isso, o fluxo de caixa é isso, é enxergar a entrada e a saída. Quanto que tem que. E aí você vai começar a prospectar. Quanto que tem que entrar, porque eu já sei que vai sair determinado valor. Né? É uma visão muito básica, bem simplista da situação, né? Mas basicamente é isso, é você enxergar os dois pontos. E eu sei que o ponto da entrada é muito mais bonito que o ponto da saída, né? É muito mais legal, mas o importante mesmo é enxergar a cadeia toda. E olha que interessante, está aqui um comentário aqui do Edmar, aliás, aprendi tudo com ele, né? Está dizendo aqui que o importante é gerar caixa, é isso mesmo, porque a geração de caixa é que vai te possibilitar fazer os controles, vai te possibilitar, vai atrair, né, a atenção dos investidores que vão querer fazer negócio com você, mas vamos nos aprofundar um pouquinho no controle financeiro. Quando eu tenho, Exato. por exemplo, o fluxo de caixa, né, bem feito, diário, o que eu consigo fazer? Eu tenho mapeado todos os anos, tá? Ou melhor, todos os meses. Eu posso fazer comparações. Então, com o fluxo de caixa, eu consigo, por exemplo, mensurar como é que é o comportamento do meu negócio em janeiro, em fevereiro, em março, abril, os dias. Eu tenho, então, do dia 1º até o dia 30, 31, eu tenho exatamente o comportamento financeiro do meu negócio. Isso me permite. Vamos pegar um exemplo, né? A gente pega, por exemplo, vamos pegar papelarias, tá? Papelarias. Papelarias, onde que é o maior fluxo de negócio deles? É naquele momento da volta às aulas, não é verdade? É o momento que eles faturam mais. Então, de repente, voltaram às aulas, aí a procura por artigos escolares diminui. Então, quando você tem um fluxo de caixa bem feitinho, você consegue, dentro do ano, você consegue saber exatamente quais são aqueles meses que você tem mais faturamento, que você gera mais caixa, e aqueles meses que você gera menos caixa. Então, você consegue estabelecer o que a gente chama de sazonalidade. O que é sazonalidade? É você saber quais são os meses, aquele período que você fatura mais e o período que você fatura menos. E você consegue, através dessa análise, estabelecer projeções. Projeções. Se o seu produto ou o seu serviço tem uma procura maior em determinados meses, aqueles meses que o seu movimento é mais fraco, você tem que levar isso em consideração. E você pode, inclusive, fazer um plano de ação para Para resolver essa esses sazonalidade. momentos, né? Né? Eu digo eu nunca assessorei uma sorveteria, né? Mas eu acredito que aqui no sul, que o inverno e o verão são coisas bem diferentes. Eles têm que ter um plano de ação para o inverno, gente, porque ninguém toma sorvete no inverno, né? E aí, qual é a forma de administração desse negócio que vai faturar horrores no verão e vai faturar zero no inverno? Aí tem uma sorveteria aqui que é muito boa, é bem tradicional em Santa Maria, que no inverno ela vende churros. Né? Vende aí também, né? Vende churros e vende muito churros e aí implementou outras coisas, uns cafés e tal. Lá, e eu disse, é isso, analisar o teu negócio, é isso, né? É tu também, não só descobrir quando que tu vende mais ou menos, porque sorveteria e papelaria tá fácil, né, André? Tá fácil a gente analisar. Mas tem outros negócios que são mais complicados de analisar. A gente vendo essas estruturas assim,
impacta no modelo do negócio também, né? Impacta na forma como tu vai ver isso. Não é só gerar bastante caixa num período para compensar o outro. De uma forma simples seria isso. Mas é as ações que tu tem que tomar dentro da tua estrutura, porque tu não pode demitir os funcionários, né? Fazer 6 meses tu fica trabalhando aqui, 6 meses tu não trabalha. A rotatividade e como que tu vai ensinar para esses funcionários, para esses colaboradores, né, a rotatividade dessas pessoas. Eu vejo que não tem rotatividade de funcionários. Eu vejo sempre praticamente as mesmas pessoas lá trabalhando. Então, como que tu vai pagar os salários, impostos e tudo mais, né? E como é que você faz isso? Quando você tem esses controles financeiros de forma apurada, você consegue fazer provisionamentos, que é exatamente isso que você está dizendo. No final do ano, eu preciso pagar 13º salário. Mas não é todo negócio que você tem um faturamento maior em dezembro, em novembro e dezembro. Tem negócios que não são... O movimento não é bom. Você tem que pagar 13º, você tem que pagar uma série de coisas, mas o seu faturamento não aumenta na mesma proporção. Então, como é que você tem que fazer? Se você conhecer a sazonalidade do seu negócio, você já estabelece que dentro daqueles meses que você tem um faturamento maior, você já se provisiona, você já faz uma reserva de caixa para aqueles meses que o faturamento não é tão bom assim. Então, quando você vai passar, você já espera por um faturamento menor, mas só que você já tem um caixa já preparado para aquilo. Tá vendo como faz toda a diferença? E com isso, sim. com esses controles financeiros, você consegue ter métricas do seu negócio. Você consegue comparar um mês com o outro, você consegue comparar um mês de um ano com o mesmo mês do outro ano, você consegue fazer projeções de futuro, você consegue fazer um orçamento, né? Uma projeção orçamentária para o seu negócio. Você tem mais controle, eventualmente, para fazer algum tipo de investimento, comprar algum maquinário. Você já tem uma ideia, você já tem um fluxo de caixa projetado já. Isso faz toda a diferença. Você não fica trabalhando na incerteza total, você começa a ter um pouco mais de controle sobre o seu negócio. Exatamente. E esse controle ele serve para várias coisas. Não só para mostrar para a administração ser profissional, para te evitar todas essas questões burocráticas, tributárias, trabalhistas com o consumidor e tudo mais. A paz do empreendedor, né? Aquela certeza de estar fazendo as coisas que a longo prazo vai te dar cada vez mais retorno, né? E não cada vez mais problemas. Eu acho que também tem que considerar, né? Porque Exatamente. nós estamos falando de pessoas. Por maior que a empresa seja, por menor que ela seja, a gente vai estar falando de pessoas, né? Toda essa estrutura, ela se preocupa em manter aquilo ali para pessoas, para os clientes, para os colaboradores e para o empreendedor também, né? Uhum. E aí a gente entra no quarto tópico, que é você já tem as métricas já definidas, você já tem um fluxo de caixa já projetado, você já tem ideias de quanto que você vai faturar, né, naquele mês, você tem uma ideia de quanto você vai faturar até o final do ano. E aí você começa a ter elementos dentro do seu negócio para se fazer o que a gente chama de valuation. O que é o valuation? Valuation é a avaliação de quanto vale a sua empresa. De quanto vale. Quanto vale uma empresa? De repente quanta riqueza ela pode produzir? Quanta riqueza ela é capaz de produzir? Né? Resumindo. Exatamente. E aí, nesse momento, você tem uma forte geração de caixa, tá? Você tem bastante receita. Você já tem um modelo de negócio já feito, estruturado, padronizado. Você tem controles financeiros apurados. Você tem o fluxo de caixa de vários meses, de vários anos. Você consegue comparar um mês com o outro, um ano sim, um ano não. Enfim, você consegue fazer várias comparações. E aí você tem já um terreno formado, Raquel, para despertar o interesse de outros investidores, que veem no seu negócio uma oportunidade de investimento. Né? Porque chegou um momento que você tem condições de crescer. Você tem uma base tão bem construída, tão bem forte,
e que pode ser facilmente assim definida por qualquer pessoa que avalie, não só pelo Sim. dono, né? Qualquer Aham. pessoa que avalie pode chegar ali e verificar. Não, tem estrutura para crescimento. Se tem estrutura para crescimento, às vezes falta o capital do investimento para aquele crescimento. Mas esse capital ele só vai poder entrar se ele puder ter o retorno, que daí vai entrar naquela questão lá que a gente viu no começo da nossa conversa, né? Assumir uma dívida ou procurar um investidor, né? E mostrar o seu potencial de gerar riqueza e que se entrar aquele aporte específico de capital, porque você já sabe quanto que precisa investir, né? Depois de fazer toda essa estrutura, você sabe quanto precisa, e aí esse capital precisa entrar. E se endividar e às vezes acabar com tudo aquilo que tu construiu, porque uma dívida é capaz de fazer isso, ou procurar um investidor para fazer esse Ou, crescimento. quando o seu negócio ele está indo bem, tá? E a geração de riqueza, a geração de caixa é uma coisa tão evidente que você não precisa procurar ninguém. As Sim. pessoas te procuram, tá? Investidores te procuram, porque é só... Normalmente as pessoas perguntam, como é que eu consigo investimento? Como é que eu consigo investidor? A gente costuma dizer o seguinte, tenha resultado. Tenha resultado. Tenha resultado porque você não vai precisar procurar Melhor ninguém. propaganda, né? As pessoas vão te procurar. O seu resultado é a sua melhor propaganda. E nesse momento, Raquel, quando você tem aí esses controles financeiros apurados, né, uma forte geração de caixa, é natural que investidores te procurem, tá? Porque o que o investidor ele busca? Ele busca no mercado opções de retorno do investimento dele, opções que proporcionem um retorno superior àquele que ele encontraria no mercado. Então, ele tem o parâmetro da taxa Selic, que hoje está muito baixa, ele tem um parâmetro da renda fixa, ele tem um parâmetro da renda variável. E um negócio bem estruturado, da forma como a gente está dizendo aqui, você praticamente tem assim fortes bases, tá? Para cada real que você investe, você tem aí, às vezes, mais dois, mais três, né? Você tem um ROI, né? Que é o Return on Investment, que é o retorno sobre o investimento. Então, para cada real que você investe, a empresa te devolve tanto. E é isso que cria o equity que a gente está falando, tá? O que é o equity? O equity, deixamos para o final, né? Para a gente falar o que é o equity. O equity é esse valor intangível, tá? Que o seu negócio toma a partir de um certo tempo, quando você consegue mostrar para o mercado todo esse conjunto de benefícios que você conseguiu trazer para o seu negócio. Geração de caixa, a formatação de um modelo de negócio padronizado, bem estruturado, controles financeiros apurados. E aí isso te permite o quê? Permite você se submeter a uma valuation. Você pega o seu valor, o seu EBITDA, né, que também não vamos entrar em detalhes aqui, mas o EBITDA nada mais é do que você pegar o seu resultado, né, a sua receita, você debita ali algumas despesas, você chega no EBITDA. E você coloca um múltiplo. Porque o investidor, ele vai considerar o seguinte, bom, eu vou pegar o EBITDA, que é esse resultado anual, e vou multiplicar por 7, por 10, esse múltiplo a gente negocia, tá? É negociado. E aí você chega no valor da sua empresa. Você pode vender a sua empresa totalmente ou parcialmente. E é aí que você realmente vai ter o retorno de verdade do seu capital. Às vezes você investiu, sei lá, você investiu 200, 300, 400, 500 mil no seu negócio, no intervalo aí, sei lá, X tempo, e você tem a oportunidade de vender por alguns milhões o seu negócio. Mas por que você consegue vender por alguns milhões? Porque a sua empresa ela já foi estruturada com essa visão de equity, para você construir esse equity. Né? Para Isso é chegar muito legal. nesse nível de. E não precisa ser uma rede de lojas Renner, Não precisa. nem uma C&A. Muito pelo Não. contrário, uma rede de padarias, uma rede de farmácias, que tem muito aqui, são estruturas assim que foram multiplicáveis, não são assim a empresa, né? São ainda empresas talvez consideradas de médio porte, mas que tem uma estrutura que gera riqueza. É isso que precisa. Né? Exatamente. Tem empresas que geram bilhões de riquezas, mas tem empresas que geram centenas de milhares que
é um grande valor, né? E que tem pessoas interessadas em comprar. E aí tem pessoas interessadas em investir, se tornar o sócio investidor, só de uma parte, né? É Uhum. só o sócio investidor. E ele começa a ser sócio investidor de várias empresas de pequeno e médio porte, né? Injetando o capital necessário para esse crescimento. Então ele começa a ter várias fontes de renda, né? Várias fontes de riqueza, investimento a longo prazo, às vezes para 10 anos, 20 anos, e esse capital vai retornar. Então, uma forma também de investir o capital dessa maneira, né? Mas aí você precisa ter uma estruturação dessa para conseguir entrar nessa pegada aí, nessa área. Então, para finalizar, né, que é o último item, né, da nossa lista aqui, que são os eventos de liquidez. Os eventos de liquidez são esses momentos. São esses momentos que você, através do seu negócio, você desperta a atenção de um investidor ou de alguns investidores, e aí esses investidores, eles remuneram você. Falam, olha, eu quero comprar ou total ou parcialmente o seu negócio. E é o momento em que você traz para valor presente, você traz para aquele momento uma antecipação do futuro. Você traz o futuro para o presente. Então, você está vendendo para ele uma empresa, ou total ou parcialmente, uma empresa que vai dar um potencial para ele de faturamento de X. E ele vai te pagar isso. Ele vai te pagar um múltiplo disso. Então, ele pega lá o EBITDA vezes 10, vezes 15, aí vai depender da sua negociação, e você vai pôr no bolso o retorno, né, de toda uma inteligência que você pôs no seu negócio. O que você faz com esse dinheiro? Com esse evento de liquidez, você pode montar um outro negócio, você pode, enfim. Aí você vai escolher o que você vai fazer com ele. E só para concluir, né, para passar a bola para você, Raquel, para fazer o encerramento, para deixar muito claro, né, a visão do equity e do evento de liquidez, que é o tema de hoje, né? Para ficar claro, porque são temas assim difíceis, né, muitas vezes difíceis de serem compreendidos, porque são muito fluidos, muito intangíveis. Então, o equity, o que é o equity? É esse valor intrínseco que você põe no seu negócio, tá? Porque muitas vezes você pega ali o valor do seu negócio, o contrato social, ele tem o capital lá um capital baixo, tá? Você pega ali um capital vamos supor, de 50 mil reais. Só que é uma empresa que vale 50 milhões. E por que vale 50 milhões? Por causa do equity. E como é que o equity é calculado? Ele é calculado com base em tudo isso que a gente falou. A capacidade de geração de riqueza, de caixa, se está bem estruturado, se tem planilha, se os controles financeiros estão apurados, se tem essas métricas, entendeu? Tem potencial de crescimento. Isso é equity. É esse valor intangível que você vai imprimindo através de uma administração profissional, né? Você vai imprimindo essa administração e você vai orientando o seu negócio para a criação desse equity. E o evento de liquidez é esse momento em que é o momento ápice, né? Que você vai conseguir vender a sua participação ou total ou parcialmente e vai ter o retorno do investimento que você fez na empresa. Exatamente. Então, assim, aí pode ser que tenha gente assistindo ou que vai assistir a live, que ela vai ficar gravada no IGTV da Forte Mininel Advogados. Você deve estar olhando para sua empresa e putz, não fiz nada disso. Não fiz nem metade do que eles estão falando. Isso não é para mim, né? Eu jamais vou conseguir administrar de uma forma que eu possa falar com tranquilidade o que entra, o que sai, qual é o valor da minha empresa, enfim. Claro que é possível, porque se a empresa existe, já tem da onde partir para começar a fazer e construir todas essas estruturas, né? Não seriam bem estruturas, mas seriam ferramentas de controle da administração, que é isso que torna uma administração profissional. Não é a pessoa que faz, mas é como que é feito. Então, as empresas familiares, que geralmente têm isso aqui até um pouco mais bagunçado do que empresas que não são familiares, né? Porque existe uma presunção de confiança entre as pessoas, né? E aí a gente acaba deixando de lado muitos desses controles fundamentais para gerar uma administração profissional, para gerar equity, enfim. É perfeitamente possível colocar tudo isso em prática. Tem que ter uma mudança de comportamento? Tem.
mas existem ferramentas para isso. Você não vai sofrer para fazer isso, né? Existem ferramentas muito eficientes para construir tudo isso, né? E são essas ferramentas que você tem que começar a colocar em prática dentro da administração e aí ter esse crescimento mais transparente da administração. E ver onde que precisa alterar, o que precisa fazer para melhorar, né? Perfeito. É isso mesmo. Sempre há tempo, né, Raquel? Sempre Sempre. há tempo. Isso a gente conclui o seguinte: você que está nos assistindo aqui, que tem o seu negócio, se você está começando agora, você está no seu melhor momento para imprimir esse formato. E se você já tem algum tempo também, você também está no seu melhor momento. Conclusão: o melhor momento é o hoje, é o agora. Agora é o melhor momento para a gente começar essas mudanças. Exatamente. Então, acho que por hoje era isso, né, Andrei? Isso. Quem estiver nos assistindo, sexta-feira que vem a gente está aqui de novo, né? Quarta-feira a gente define o tema, porque a gente escuta bastante os retornos, os feedbacks que a gente tem. Sim. E geralmente vem algumas questões interessantes para a gente tratar na live também, né? Então, Exatamente. quarta-feira a gente define o tema de sexta e a gente vai estar aqui de novo. Com a participação de vocês. A gente sempre procura ouvi-los, né? As necessidades, as dúvidas que vocês têm para a gente trazer um conteúdo que esteja alinhado aí com a preocupação de todos. Raquel, Exatamente. obrigado. Obrigado, Obrigada, valeu Andrei. pelo seu tempo, pela participação. E até sexta-feira que vem, se Até lá. Deus quiser. Tá bom? Tchau, Tá pessoal. bom. Tchau, Obrigado aí pela tchau. presença. Tchau, tchau.